Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu vim bater um papo com vocês, algo muito interessante. Eu vim falar sobre subnichar na advocacia e por que eu tomei essa decisão. Mas primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Franciele Tomás, eu sou advogada, sou idealizadora, puta que pariu, de 2 canais aqui no YouTube. No eu falo sobre religião, confesso que ultimamente alguns vídeos lá, assim, tá meio parado, mas eu vou voltar a postar, é porque eu tô dando maior atenção para os canais lá da rede vizinha, né? Tanto do Insta quanto do TikTok, enfim. Mas me sigam por lá, viu? @Franciele Tomás, vou deixar aqui para vocês. O que eu vim falar hoje sobre subnichar, até acabei de tomar essa decisão no fim de semana e eu percebi que a minha vida, eu tenho 7 anos de advocacia, eu percebi que a minha vida estava um pouco conturbada, onde eu não estava conseguindo colocar as coisas em ordem. São muitos livros, muitas coisas e eu preciso decidir. É só eu começar, chega gente, faz barulho, enfim, tudo bem. E eu falei, eu preciso decidir. E nessa decisão, vou contar para vocês uma história. Eu li num livro, eu não vou saber falar para vocês agora qual livro eu li. Ela é uma história que ela é apócrifa, antiga, e eu acho que vocês já escutaram. A história é a seguinte: havia um caçador de macacos e ele colocou um pote para capturar os macacos. Ele colocou o pote, encheu de guloseimas, coisas que o macaco gostava, encheu de pedras, que era para os macacos não conseguirem carregar ele do lugar, e colocou num determinado local, onde ele esperava capturar os macacos. Ali ele colocou em volta um monte de guloseima que os bichinhos gostavam e ficou aguardando. Altas horas, chega um deles, um macaquinho. E ele segue até o pote, ele segue comendo tudo que ele encontra pelo chão e ele segue até o pote. Quando ele coloca a mão lá dentro, tá cheio, e ele agarra tudo que ele pode ao mesmo tempo, naquele desespero, e quando ele tenta puxar a mão para fora, a mão não sai, a mão tá presa. Ele tenta levantar o pote está muito pesado. E ele fica ali segurando e tentando tirar a mão, se esforçando o máximo que ele pode, e ele não consegue tirar, até o caçador chegar e capturar ele. Moral da história: ele achou muito difícil largar aquilo que ele tinha naquele momento, abrir mão naquele momento, por isso que a gente fala abrir mão, para poder se libertar. Aquilo era o que ele queria naquele momento. Enfim, e assim somos nós. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim pelo que eu sei, eu tive muita dificuldade a princípio, quando eu comecei a mudar, que isso foi uma questão que até foi meu marido que colocou, eu tive muita dificuldade de abandonar o escritório que eu trabalhava em Araxá, eu tive muita dificuldade de abandonar meus bens materiais, roupas e sapatos, nem conto para vocês, e livros. 24 caixas de livros. Ficaram diversas caixas em cima, no teto, no forro que a gente fala, e eu trouxe algumas caixas comigo para João Pessoa. E ali, para mim, estava tudo muito doído, muito dolorido. E eu falei, gente, mas se eu quero viver o meu sonho, se eu quero viver na praia, eu preciso abrir mão de algo. Você precisa abrir mão de alguma coisa para que você tenha algo melhor. Enfim, e aí eu vim advogando no criminal, advogando em alguns processos de área civil, consumidor, para entender aquilo que eu gostava. E nisso, acumulando diversos livros de todas as áreas. Eu tenho livro de empresarial, eu não atuo no empresarial. Eu tenho livro de... que mais que eu não atuo e eu tenho? Previdenciário, não atuo no previdenciário, não é minha área, são diversos, administrativo, embora precise em algum momento,
Mas assim, eu fui acumulando tanta coisa, que se tornou difícil, não dava para carregar aquilo. Todas aquelas coisas se tornaram a minha prisão. Se eu quisesse ir para algum lugar, era difícil para mim, porque eu tinha tudo aquilo, eu não conseguia levar e meu coração doía de deixar. Era apego emocional. E aí, mais uma vez, esse ano eu mudei de cidade novamente, mudei de praia. Eu entrei numa rota com o meu marido de conhecer diversos lugares, E se eu chegar num lugar e eu me apaixonar, naturalmente eu vou mudar, porque o meu trabalho ele é praticamente todo online. Mas sabe aquela dificuldade? Mais uma vez, encaixota tudo, tira tudo, leva tudo. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a organizar as coisas no armário, eu falei, eu vou usar tudo para ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não gosto eu vou desapegar. Eu coloquei um sapato, um Scarpão, que eu comprei ele em 2017 para minha formatura. Assim que eu desci no elevador, o meu sapato ele rachou embaixo. Devia até ter guardado para mostrar para vocês, ele rachou. Sabe, muitos bens, muito acúmulo para nada. Aí eu falei, poxa, preciso realmente fazer um limpa. E assim agora eu comecei a fazer um limpa. Estou usando tudo aquilo que não me convém, aquilo que eu não gosto, eu vou retirar. Só que aí eu falei, beleza, no exterior eu tô conseguindo fazer tudo muito bem, né? Eu abri mão das roupas, abri mão dos sapatos, abri mão dos livros, levei 3 caixas pro sebo, caixas grandes mesmo. Abri mão dos livros e eu falei, meu Deus, o que me falta abrir mão? Do meu ego. Aí Deus, do ego. Beleza. Eu fui olhar as ações que eu trabalhava. Então eu fui olhar algumas ações e eu vi que tinham coisas ali que eu estava defendendo, eu estou na defesa de alguns processos, porque eu não vou sair por princípios também, até que o processo finalize, eu não vou sair, eu vou continuar, mas nunca mais vou pegar causas iguais a essas. Aí por isso que eu pensei, eu preciso novamente subnichar a minha advocacia. Então, não são todas as causas que eu acredito. Aquilo que vai de encontro aos meus princípios, aos meus valores, eu preciso tirar da minha vida. E aí ontem eu comecei a pensar nisso, falei, poxa, é isso que eu vou fazer. Eu vou limpar aqui, vou pegar esses processos que eu não gosto da determinada área do direito, eu vou tirar do meu caminho, isola isso e vai focar naquilo que realmente vai te trazer uma especialidade. O meu ego não me permitia abrir mão de certos processos, não me permitia, eu queria ter aqueles processos, eu queria atuar naquelas áreas, eu queria ter o status que o direito traz naquela área. Talvez até fosse isso, porque eu fiquei pensando, gente, eu não gosto desse tipo de audiência, mas eu gosto do status que ela me traz. Eu não gosto dessa área, mas eu gosto da ostentação que ela me traz. Achei assim, totalmente desabonador para mim como cristã, como pessoa, porque são coisas que eu vejo diariamente no noticiário e fico pensando, se fosse alguém da minha família, se acontecesse comigo. Então eu falei, não, eu preciso realmente tirar isso da minha vida, abrir o espaço para o novo chegar, porque só vão acontecer coisas novas na sua vida quando você tirar o velho, você precisa limpar espaços. E aí eu falei, não, é realmente isso que eu vou fazer, e eu comecei ontem por exclusão. Então se você quer fazer, se você está com essa dificuldade de subnichar, vai por exclusão. Eu peguei o Vadimécum, o livro das leis, aquele livrinho dessa grossura. Peguei ele e comecei a olhar, falar, isso aqui eu gosto de atuar, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso daqui vai contra os meus princípios, definitivamente. Então eu comecei a fazer isso. E sobraram muitas, né? Mas assim, dentro das áreas que eu gosto, eu ainda posso subnichar cada vez mais. E há 7 anos que eu advogo, 7 anos eu venho brigando comigo mesma
contra isso. São 7 anos que eu venho, nossa, eu não posso me desfazer de um livro de administrativo porque eu vou precisar. Mentira, eu não precisei. Eu não posso desfazer do livro de empresarial porque eu vou precisar. Eu nunca abri o livro de empresarial, a não ser na faculdade. Então, eu realmente me propus a isso, a desfazer de muitas coisas, porque eu quero levar comigo bem pouco para onde quer que eu possa ir. Eu falo assim, não, hoje eu vou para tal lugar, eu vou mudar para tal lugar. E Deus abençoa de certa forma, Deus abençoa tão grandemente a nossa vida quando a gente abre mão, que eu tinha até que mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo em seguida, que eu não entendo como ele traz para minha vida as coisas que eu nem imaginava. E as coisas estão acontecendo de uma forma que eu não entendo, mas eu sei que é Deus, eu sei que é da promessa de Deus. Porque quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu na advocacia? Quem sou eu como pessoa, como mulher, como indivíduo, como cristão? Quem sou eu se não fosse Deus? A grande e poderosa mão de Deus o tempo todo na minha vida. Porque eu comecei, quando eu comecei, eu falei, eu vou advogar para mim mesma, eu não vou advogar para outra pessoa, eu não consigo trabalhar para outra pessoa. E aí, uma amiga e eu, nós estudamos juntas, nós abrimos um escritório, e depois eu fui para o escritório de outra amiga para poder ajudar, e a gente, assim, sempre juntas, e aí, de repente, olha onde eu estou, vivendo o meu sonho, porque eu poderia trabalhar, igual eu falo, eu poderia trabalhar o ano todo, pagar um pacote e vir passar 7 dias na praia. Mas não, eu moro na praia, eu vivo o meu sonho e daqui eu trabalho, que eu faço todas as minhas coisas. Então, para ter uma lógica dentro do Instagram, para ter uma lógica dentro da rede social, eu preciso subnichar o máximo possível para eu ser reconhecida naquilo que eu gosto, né? Naquilo que eu faço e fazer bem feito. Porque a excelência, ela clama por dedicação e a dedicação por excelência. Então, eu precisei realmente enxergar todas essas coisas. E se eu posso dar um conselho para vocês, desapega da bagagem excedente. Hoje eu falei isso lá no Instagram. Desapega da bagagem excedente. Meu Deus. Ajude os outros, ajude as pessoas, mude vidas. A nossa advocacia realmente é para mudar vidas. O nosso comportamento no digital é para mudar vidas, é para fazer tudo pelo bem do próximo. Então, eu estou com um projeto no digital e está dando certo, graças a Deus, realmente Deus em primeiro lugar. E isso eu vim trazer para vocês porque foi um grande insight que eu tive, assim, de desapego. Acho que não sei o que está acontecendo, mas enfim, coisas que acontecem aqui no prédio. E é isso, gente. Eu vou pedir para vocês seguirem, né? Se inscrevam no canal. De vez em quando a gente vai bater um papo sobre advocacia. Eu tenho tentado manter a rotina de gravar toda segunda-feira. Eu vou editar esse vídeo hoje. Hoje eu tenho audiência, provavelmente vou editar esse vídeo à noite. E eu quero soltar um vídeo para vocês toda segunda-feira. Se possível, eu quero aumentar essa produção de vídeos, né? Essa produção de conteúdo. Mas vai depender de muita coisa que está acontecendo, que eu ainda estou sozinha aí organizando, mas é libertador poder fazer o que eu estou fazendo agora. E eu vou mostrar para vocês, é verdade, eu falei que eu ia mostrar para vocês aqui uma visão geral para vocês. Tá ficando bem legal mesmo. O que eu amo, né? A máquina do café. Não dá para ficar sem. E é isso, gente. É isso. A gente, na vida, tenta fazer aquilo que é melhor. Não sei se estou gravando bacana, mas a gente tenta fazer o que é melhor. Mas confiando. A gente tem que dar um passo de fé e confiar que Deus vai colocar o chão para a gente pisar. É simplesmente vá lá e faça. E é o que eu estou fazendo.
Beijo grande.